Há um momento do dia em que a casa inteira parece um auditório vazio. Silêncio nos corredores, luz azul no rosto, notificações que imitam gente, mas não são gente. É ali que muitos homens vivem a parte que não aparece no feed. A sala vazia. E não é fraqueza. É o preço de uma cultura que ensinou a confundir invulnerabilidade com força, independência com isolamento e produtividade com vida. As estatísticas recentes mostraram o que os corredores já sabiam. Os laços masculinos ficaram mais ralos, a amizade íntima tornou-se rara, e uma parcela relevante de homens está mais só do que admite. Sobretudo quando solteiros, recém-separados, em transições de carreira ou vivendo longe da família. Pesquisas consolidam que, nas últimas décadas, a proporção de homens sem amizades próximas cresceu, e muitos dependem quase exclusivamente de parceiras para conexão profunda, o que deixa um abismo quando esse elo não existe. Em paralelo, redes de apoio emergem pelo mundo como antídotos práticos. Grupos presenciais, caminhadas, círculos de conversa, comunidades de propósito e até produtos digitais criados para organizar e sustentar conexão com qualidade. A boa notícia é direta. Solidão tem cura quando vira projeto, e projeto se trata com método, não com vergonha. É preciso destilar a mentira da autossuficiência que rouba décadas. Homens foram condicionados a evitar nomear a própria solidão e a confundir pedir ajuda com rendição. Uma regra silenciosa que não resiste a dados nem à experiência. Guias e análises recentes insistem. Homens costumam ter redes menores, mais centradas em atividades em grupo do que em vínculos um a um, e tendem a apoiar-se mais na família do que em amigos quando precisam, o que cria fragilidade estrutural quando o ciclo de vida desloca família e parceiro para longe, ou quando as demandas emocionais ultrapassam o escopo desses vínculos. A resposta eficaz não é retórica sobre masculinidade tóxica, nem reenquadrar cada emoção como diagnóstico. É engenharia social básica. Criar rituais de convivência, cobrar e oferecer presença, reduzir o atrito para entrar e permanecer em grupos e normalizar conversas que não transformem vulnerabilidade em espetáculo, mas em instrumento de confiança. A abordagem que funciona tem 3 princípios. Primeiro, qualidade acima de quantidade. Pesquisa aplicada e práticas de bem-estar apontam que 5-7 conexões de alta qualidade sustentam a maioria das necessidades de apoio, companheirismo emocional, informacional e instrumental, desde que nutridas com consistência e reciprocidade. Não precisa virar influencer de amizade. Precisa cultivar um pequeno sistema vivo. Segundo, consistência antes de intensidade. Encontros e check-ins previsíveis, mensais, semanais, trimestrais, constroem confiança acumulada. Picos de intimidade sem continuidade viram memória bonita e infraestrutura fraca. Terceiro, contexto que reduz fricção. Atividades paralelas, caminhar, treinar, cozinhar, estudar, diminuem a pressão do olho no olho e facilitam conversas maiores sem teatralização. É por isso que grupos de caminhada masculinos, cafés com pauta, clubes de leitura práticos e voluntariado aparecem como estratégias de primeira linha. Combinam propósito, movimento e gente, 3 alavancas que secam o pântano da solidão. Mas o que exatamente é rede que sustenta? É um conjunto de pessoas e rituais que, no tempo, apresentam 4 entregas. 1. Companheirismo, estar junto no trivial e no luto. 2. Suporte emocional, escuta e nomeação sem conserto precoce. 3. Suporte informacional, mapas, referências, caminhos. 4. Suporte instrumental, mãos que ajudam na mudança, carona, um favor que salva o dia. Homens tendem a subestimar a importância do item 2 e superestimar o 4. O equilíbrio é a força. Além disso, uma rede que sustenta precisa sobreviver à sua própria energia baixa, o que pede ritos simples de manutenção. Agendas fixas, mensagens guia para quando falhar o assunto. Qual foi seu obstáculo da semana?
Que ajuda específica você precisa até sexta? E um acordo explícito de confidencialidade que mata o medo de exposição. O objetivo não é terapia de palco, é higiene de vínculo, limpar ruído, reforçar confiança, organizar a ajuda. É útil reconhecer o ciclo da solidão para quebrá-lo. Quando se está só, cresce a hipersensibilidade à rejeição e ao constrangimento, o que aumenta a tendência de evitar convites, adiantar desculpas e esperar sinal perfeito para agir. A falta de ação reforça o isolamento e valida a prova interna de que ninguém se importa. A literatura recente sugere micro-antídotos. Aceitar convites mesmo sem vontade, praticar recebimento gracioso, deixar que ajudem e agradecer, iniciar contatos de baixa exposição, mensagens curtas com pedido claro e engajar em atividades paralelas quando o social direto parece demais. É nessa camada que apps e ferramentas digitais podem ajudar, não como substitutos de gente, mas como sistema de lembretes, auditoria de humor e agendas de contato que tiram o peso da memória e da coragem inicial. Este filme, ou série, não romantiza grupos de homens nem demoniza a tela. Entrega um plano híbrido. Montar uma rede enxuta, viva e distribuída entre camadas. Par de responsabilidade, grupo pequeno, comunidade aberta, profissional. Com papéis e ritos que garantam que você não caia sozinho. E que você também seja parte da queda amortecida de alguém. Ao final, a medida de sucesso não será número de amigos no app, mas latência de recuperação após um dia ruim, previsibilidade de apoio em crise e sensação de pertencimento que não pede espetáculo. Solidão não é defeito, é sinal. E sinal, para homem adulto, é ordem de movimento. Diagnóstico honesto. Porque os laços masculinos ralam e como parar a sangria. Antes de montar qualquer rede, é preciso diagnosticar sem maquiagem porque os laços ficaram ralos. Não adianta chamar tudo de culpa do celular ou culpa da modernidade. Há fatores estruturais, hábitos aprendidos e crenças que, juntos, criam uma máquina de isolar homens, principalmente nas transições de vida, mudança de cidade, fim de relacionamento, desemprego, paternidade recente. E o mais traiçoeiro é que boa parte desse isolamento é interpretada como fase, cansaço, foco, quando na verdade é a arquitetura do cotidiano empurrando você para longe de pessoas que te regulam para melhor. Comecemos pelo triplo atrito. Atrito 1. Tempo. A soma de jornada extensa, deslocamento, telas e microtarefas domésticas come o pedaço do dia que tradicionalmente abrigava a convivência espontânea. Sem reservar tempo com intenção, o social vira o que sobrar. E nunca sobra. Atrito 2. Energia. Sono irregular, treino instável e dieta mental tóxica, ciclo de indignação, escapismo, drenam vontade de encontrar gente. A sociabilidade deixa de nutrir e passa a parecer mais uma tarefa. Atrito 3. Coragem. Quanto mais tempo sem interagir, mais cresce a ansiedade social, medo de rejeição, vergonha do oi sumido, receio de não ter assunto à altura. Esse triplo atrito transforma convites simples em montanha a escalar. E o cérebro adora evitar montanhas. O resultado? Você posterga até perder o vínculo. Depois vem as crenças que paralisam. A crença da autossuficiência. Homem que se garante não precisa de ninguém. A crença da hierarquia. Se não posso somar com algo grandioso, melhor nem aparecer. A crença do timing perfeito. Quando eu estiver melhor, eu volto a ver o pessoal. Todas são sabotadoras. Autossuficiência é um mito confortável que colapsa no primeiro imprevisto sério. Somar não é chegar com espetáculo, é estar e ser confiável. Timing perfeito não chega, é criado por pequenos gestos consistentes. Somada a isso, a educação emocional de muitos homens reforçou o silêncio quando o que se pedia era nomear. Medo, tristeza, confusão viram piada, sarcasmo, sumiço ou raiva lateral.
O custo é alto. Ninguém te lê corretamente. E você passa a ser o cara que some, o cara difícil, o cara imprevisível. Vínculo não tolera imprevisibilidade sem contrato. Há ainda mudanças de paisagem que pedem nova estratégia. Comunidades locais encolheram. Trabalho remoto dissolveu. O bar da esquina após o expediente. Igrejas, clubes e associações perderam adesão ou mudaram perfil. Cidades ficaram mais caras e mais longas. Redes viraram praça pública que maximiza a aparência de conexão, mas minimiza a intimidade. Diante disso, esperar que laço aconteça por inércia é ingenuidade. Laço agora é projeto deliberado. É por isso que iniciativas de bem-estar masculino e guias práticos insistem em descomplicar a entrada. Formatos de encontro com baixa barreira, caminhadas, cafés curtos, atividades paralelas, scripts de abertura que não constrangem e convites claros com hora de começar e terminar reduzem o custo psicológico e multiplicam a adesão. Quando o ambiente reduz fricção, homens comparecem mais, voltam mais e aprofundam mais. Uma curva observada por organizações que promovem conexões masculinas e por guias independentes de autocuidado que tratam sociabilidade como saúde, não como luxo. O erro clássico é atacar a solidão com eventos épicos e sumir depois. Isso produz euforia e ressaca, não rede. Rede que sustenta nasce de microestruturas repetidas. Pense em camadas. Camada 1. Par de responsabilidade. 1 pessoa. O objetivo é confrontar e apoiar sem plateia. Um encontro semanal de 30 a 50 minutos, presencial ou chamada, com pauta fixa. O que prometi, o que entreguei, onde estou fugindo, que ajuda específica preciso. Camada 2. Grupo pequeno, 3, 5 homens. Encontro quinzenal ou mensal com lei simples. Confidencialidade, pontualidade, 0 monólogos, todos saem com um compromisso concreto. Camada 3. Comunidade aberta, 10, 50. Caminhada, treino, clube de leitura prático, voluntariado. Aqui você alimenta leveza, expande horizontes e recruta futuros pares nos grupos. Camada 4. Profissional. Terapia, mentoria formal, grupo guiado. Aqui entra o refinamento. Quebrar padrões, treinar linguagem, desenhar contratos, tratar feridas que sabotam vínculos. Montar as 4 camadas não é luxo, é redundância. Quando uma falha, a outra segura. Outro ponto cego é confundir amizade com sem pauta. Amigos adultos têm pauta. Não porque viraram planilha, mas porque a vida ficou densa. Quem espera que a amizade aconteça só no improviso se frustra. Defina ritos. Toda terça, 7 horas, café e caminhada. Todo segundo sábado, churrasco com leitura de um texto curto. Última quinta do mês, call de revisão de metas. Isso não mata a espontaneidade. Dá base para ela florescer. Ferramentas digitais, listas, calendários compartilhados, grupos com script de check-in, ajudam a vencer esquecimento e ansiedade de convite. Há startups e projetos inteiros dedicados a ensinar a criar redes que duram. A ciência básica diz que continuidade vence intensidade e reciprocidade vence espetáculo. Quando você aparece e cumpre, as pessoas confiam. Quando confiam, aprofundam. Quando aprofundam, a rede se torna amortecedor e trampolim. É também crucial calibrar linguagem. Pedir ajuda não é confissão de incompetência, é ato de pertencimento. Temos algo em comum: limites. Troque pedidos difusos, preciso desabafar, por específicos. Preciso de uma conversa de 20 minutos até amanhã sobre X. Topo ouvir um não. Troque convites nebulosos. Vamos marcar. Por concretos. Quarta, 19 horas, 40 minutos, café no iCruz. Se não der, me proponha outro horário. Troque sumiço por contrato. Vou ficar off por 10 dias para resolver A e B. Dia tal volto e te chamo. Essa linguagem educa o seu círculo a te ler e te alcançar. E mostra outra coisa. Você é seguro. Segurança é atraente nos vínculos porque promete baixa manutenção emocional e alta confiabilidade prática. Por fim,
Um antídoto para a síndrome do não tenho tempo. Substitua 3 hábitos de baixo retorno social por um hábito com alto retorno de vínculo. Em vez de 1 hora de rolagem, 40 minutos de caminhada com alguém. Em vez de 2 horas de debate estéril online, 60 minutos de cozinha com um amigo, comer juntos é cola ancestral. Em vez de mais um episódio sozinho, 50 minutos de estudo em dupla. Você não está somando tarefas. Está trocando calorias vazias por proteína relacional. Quando essa troca vira padrão, o humor sobe, a coragem social aumenta e a vida volta a parecer vida, com gente de carne e osso ao lado. Nos próximos blocos vamos montar passo a passo esse sistema. Como achar e convidar pessoas, mesmo começando do zero? Como criar o par de responsabilidade e o grupo pequeno? Quais scripts usar para o gelo quebrar sem virar terapia de palco? E como blindar a rede de conflitos, sumiços e assimetrias? O objetivo não é ficar popular. É não ficar sozinho onde ninguém deveria. A sala vazia ao fim do dia. E transformar a casa em casa, de novo. Encontrar gente, mesmo começando do zero. Onde procurar, como convidar e o que dizer sem soar carente, eu não conheço ninguém. Aqui na minha cidade não tem nada. Todo mundo já tem sua turma. Essas frases parecem verdade quando a solidão está no volante, mas são fotos tremidas do cenário. O mapa real tem oportunidades discretas por toda parte, e quase todas com barreira de entrada mais baixa do que a sua cabeça faz parecer. Este bloco é um guia direto para encontrar pessoas e iniciar uma rede, mesmo sem contatos atuais, sem virar pedinte de atenção e sem jogar sua dignidade na mesa. A chave é aceitar a matemática social. A cada 10 convites claros, 4 viram tentativa, 2 viram hábito, 1 vira vínculo forte em 90 dias. A maioria das pessoas não está te rejeitando, está desorganizada. Você não precisa de sim universal, precisa de tração suficiente para inaugurar rotina. Onde procurar? Camadas com baixo atrito. Movimento com propósito. Grupos de caminhada aos sábados, trilhas leves, pedal urbano iniciante, corrida social, passe baixo. O corpo em movimento reduz a ansiedade de conversa e cria pauta automática. Trajeto, ritmo, comida depois. Habilidades e oficinas. Cozinha básica, churrasco consciente, barbearia caseira, café filtrado, marcenaria introdutória, mecânica de bike, fotografia de rua. Oficinas atraem gente com sede de aprender. Ótimo terreno para par de responsabilidade. Clubes práticos, leitura de textos curtos com debate de 45 minutos, cinefórum com filmes de 90 minutos, clubes de escrita, xadrez, baralho com regra de tempo. O comum é melhor do que o profundo no começo. Voluntariado que mexe as mãos. Mutirões de doação de sangue, bancos de alimentos, reparos comunitários, limpeza de parques, praias, reforço escolar. Fazer algo útil junto cria camaradagem sem forçar intimidade. Espaços de prática, calistenia em parques, treinos de força com grupos de 3, 4, aulas coletivas com instrutor que puxe pequena conversa de abertura. Falar pouco, suar muito, repetir sempre. Comunidades de ofício, grupos locais de profissão, produto, vendas, dados, audiovisual, meetups de tecnologia e empreendedorismo, cafés de freelancers. O vínculo nasce da troca de mapa, não de terapia. Como converter presença em convite, sem parecer carente. Princípio do micropedido Plais tempo curto. Cara, curti sua visão sobre X. Topa um café de 20 e 30 minutos semana que vem para trocarmos 2 mapas? Posso terça 7h30 no ICO? Se não rolar, me manda outro horário. Efeito escada. Convites evoluem do breve e barato para o mais longo conforme a resposta. Primeiro café. Caminhada de 30 a 40 minutos. Depois encontro quinzenal de 60 minutos. Depois, grupo pequeno mensal. Específico vence vago. Vamos marcar, morre. Quarta 19 é o ar e 40 min. Coffee Shop Z, vive. Dê janela de 2 opções. Terceirize a escolha do local, não a decisão de se ver. Sem currículo com propósito. Apresente o porquê sem currículo.
Estou montando uma rotina de vínculos adultos. Gente que quer crescer, falar verdade e não sugar. Pauta simples, tempo curto e compromisso. Teto baixo de emoção. No convite inicial, nada de estou muito sozinho. Isso sobrecarrega. Fale de projeto. Quero montar um hábito de X. Você parece ter perfil. Quer testar? Scripts prontos, copie e ajuste. Caminhada. Fala nome. Te vi no grupo local e curto como você pensa sobre assunto. Topa caminhar 40-50 min sábado, 7h30 no parque. Ritmo tranquilo, zero performance. Levo café. Café de mapa. E aí? Nome. Tô organizando minha rotina e queria trocar mapas com 2-3 caras lúcidos. O que funcionou, no que travou, como ajustar. 30 min, quarta, 7h30, café. Se curtir, ritual quinzenal. Grupo pequeno. Estou abrindo uma mesa pequena 3-5 para adulto. Confidencialidade, pontualidade e todo mundo sai com um compromisso. 75 mineira a cada 15 dias. Quer pilotar uma sessão? Voluntariado. Domingo 8 horas. Mutirão no meu local. Bora? Depois um café. Quero puxar isso mensal. Pequenas regras que mantêm dignidade e aumentam a aceitação. Quem convida, carrega. Assuma logística, horário e primeira pauta. Sinal de liderança baixa, a assinatura atrai adulto. Sem colar. Não persiga quem não responde. Reenvie uma vez com opção alternativa e siga. Atrito zero com não. Respeito ao relógio. Começou na hora, terminou na hora. Previsibilidade fideliza. Será outro dia. Quando o papo engata, resista à tentação de estender. Saia com desejo de repetir, não com ressaca. Traga um. Peça ao convidado que traga alguém com o mesmo perfil. A rede cresce por semelhança prática, não por massa amorfa. Como quebrar o gelo sem terapia de palco? Aberturas de baixa exposição. Qual pequeno hábito melhorou sua semana nos últimos 30 dias? Que problema prático você está resolvendo agora? Que livro, texto te ajudou recentemente e por quê? Jogo das 3 passadas. Cada um fala 2-3 minutos, sem interrupção. Outro reflete em 1 minuto o que entendeu. Primeiro complementa por 1 minuto. Reduz interrupção e aumenta escuta. Perguntas de aprofundamento sem invadir. Qual foi o obstáculo invisível aí? O que seria um 20% que melhora 80% nesse tema? O que te impede de pedir ajuda exatamente nisso? Sinais de bandeira vermelha. Evite investir. Vitimismo crônico. Todo mundo é contra mim, com zero disposição para a ação. Quebra de confidencialidade na primeira semana. Falta de respeito ao horário como padrão. Gosto por conflito performático, trazendo brigas do feed para a mesa. Pedidos financeiros rápidos, triangulações e fofoca. Estratégias para cidades pequenas ou rotina remota. Agregue microtribos. Junte 2-3 pessoas de campos distintos em torno de uma ação concreta. Caminhar, cozinhar, estudar. Em cidades pequenas, variedade mantém oxigênio. Use ritmos fixos e locais neutros. Praças, cafés, parques. Evite depender de casas até haver confiança. Online com off agendado. Calls de 30-40 min semanais para ponte e encontro presencial mensal ou trimestral. Psicologia prática do oi sumido. Assuma a responsabilidade e retire peso do outro. Sumido eu, reformei rotina. Quer reabrir com café rápido? Terça, 7h30 no X. Se a culpa dói demais, reparta com humor elegante. Fiz o que odeio. Vamos marcar. Agora marco. Frequência que cria atração. Um café, caminhada por semana, novo. Um par de responsabilidade, fixo, semanal. Um grupo pequeno, quinzenal, mensal. Uma ação comunitária, mês. Se você fizer isso por 4-6 semanas, vai ter gente suficiente para formar seu núcleo. E quando o núcleo existe, o medo de ser deixado para trás some, porque há lugar para você pousar quando o dia cai. No próximo bloco, vamos formalizar o par de responsabilidade e o grupo pequeno. Estrutura, regras simples, pauta e como lidar com sumiços e conflitos sem quebrar a confiança. Par de responsabilidade e grupo pequeno. A espinha dorsal da sua rede,
Estrutura, regras, pauta e gestão de conflitos. Rede que sustenta. Começa com duas peças que parecem simples, mas mudam o jogo. O par de responsabilidade, dupla, e o grupo pequeno, 3, 5 pessoas. A dupla é motor de ação e espelho sem plateia. O grupo é campo de treino de confiança, linguagem e coordenação sob leve atrito. Se você montar essas duas estruturas com clareza, o resto, comunidade aberta, eventos, círculos maiores, fica fácil. Se pular essas bases, você cai no velho padrão. Encontros raros, papo disperso, vínculos frágeis, frustração rápida. Este bloco entrega o passo a passo para você instalar a espinha dorsal da sua rede e mantê-la viva quando a agenda apertar, quando alguém sumir ou quando aparecer o primeiro conflito. Par de responsabilidade, dupla. Desenho e ritos. Objetivo: instalar consistência e coragem prática. A dupla existe para converter intenção em entrega semanal e para dar contorno emocional sem teatro. Frequência: 1 Reels por semana, 35-50 minutos, dia e hora fixos. Esnonors terça 7h30. Fixo reduz fricção e evita o vamos ver. Formato: presencial preferencial. Se impossível, chamada de vídeo, voz. Mesmo online, câmera ligada, ambiente sem interrupção e celular virado para baixo. Pauta de 4 passos, 8-10 minutos cada. Promessas versus entregas. Cada um reporta o que prometeu e o que entregou. Sem justificativa longa, número antes de narrativa. Obstáculo: 1 de alta alavancagem. Nomeie o maior atrito real da semana. Sono, álcool, tela, atraso, fuga de conversa, desordem financeira. Foque no problema, não na identidade. Pedido específico: preciso que você me cobre X até quinta 18h. Preciso de mapa para I. Me ajuda a escrever a mensagem Z agora. Promessas da semana: 2, 3 compromissos SMART, específicos, mensuráveis, com prazo. Escrevam na hora, compartilhem no chat. Regras da dupla, explícitas, ditas em voz alta na sessão 0. Confidencialidade absoluta. Nada sai sem consentimento. Pontualidade e duração fixa. Começou na hora, terminou na hora. 0 terapia de palco. Emoções são nomeadas para gerar ação. Ajuda prática. Decisão. Conversa que falta. Confronto respeitoso. O que você está evitando? O que dessa história é desculpa? Auditoria mensal. 1 sessão a cada 4 para revisar se a dupla ainda funciona. Se não, ajustes ou encerramento maduro. Ferramentas simples. Um documento compartilhado com abas, promessas, entregas, pedidos, scripts úteis, um alarme 24 horas antes, lembrete de alvo. Check-in rápido no meio da semana. Tudo certo com X? Quem escolher como par? Perfil complementar, não clone. Alguém que te devolva a verdade sem crueldade e que não precise de você para sentir-se grande. Evite dependências. Não escolha alguém que você esteja tentando salvar, amigo em crise pesada, ou impressionar, chefe imediato. Sinal verde. Capacidade de dizer não, de pedir perdão, de manter confidencialidade e de rir de si sem se diminuir. Grupo pequeno, 3-5. Desenho e ritos. Objetivo: criar redundância de apoio, praticar linguagem, treinar conflito saudável e aumentar densidade de oportunidades, ideias, projetos, lazer com sentido. Frequência: quinzenal ou mensal, 75-105 minutos, com calendário trimestral fechado. Rotina ganha de motivação. Estrutura da sessão, exemplo 90 minutos. Chegada, 10 min. Regra dos 2 minutos por pessoa. Uma vitória, um atrito, um pedido. Foco, 50 min. 2 casos de 25 e min, hot seat. Cada caso tem 7 min para contar, 12 min de perguntas, sem aconselhar. 6 min de hipóteses, recursos, final com compromisso. Contratos e logística, 10 min. O que precisa ser ajustado, horário, local, feedback. Próximos encontros. Descompressão, 20 min. Café, comida breve, reforça vínculo e encerra a energia. Regras do grupo.
explícitas e assinadas. Confidencialidade e respeito à imagem. O que é dito aqui não vira meme fora. Pontualidade. Atraso repetido é tratado como problema do grupo, não atributo da pessoa, o que vamos ajustar. 0 monopolização. Cronômetro é amigo, todos falam e todos escutam. Sem resgates. Ajuda financeira só mediante regra acordada. Geralmente, não fazemos. Isso evita triangulações e dependências. Feedback em formato. Fatos, efeitos, pedidos. Sem ataque ao caráter. Saída e entrada. Período teste de 3 encontros. Depois, portas abertas 2 vezes ao ano. Renovação madura evita apodrecimento. Papéis rotativos. Facilitador. Guia o tempo. Escriba. Registra compromissos. Guardião do acordo. Apita falta de regra. Rodízio mensal. Educa todos a liderar e seguir. Scripts que evitam terapia de palco. Pergunta antes de conselho. 2, 3 perguntas por pessoa para refinar mapa. Reforma não demolição. Ofereça alternativas testáveis. Você topa mandar essa mensagem em 24 horas? Não diagnósticos morais. Saída com compromisso. Todo hot seat termina com um até quando específico. Gestão de sumiços e conflitos. Sumiços. Protocolo em 3 passos. 1. Checagem leve. Mensagem direta. Sumiu? Tudo bem. Quer retomar quarta? 2. Checagem firme. Semanas depois. Se quiser voltar, traga um compromisso concreto. Portas abertas até data. 3. Encerramento respeitoso. Após prazo. Agradeço a fase. Seguimos aqui. Quando houver agenda, me chama. Não dramatize. Proteja o grupo. Conflitos. Use o 3F plus 1P. Fatos. O que ocorreu. Feeling. Como impactou. Fronteira. O que não dá. Proposta. O que sugiro. Tudo em 3, 5 frases. Você chegou 20 min atrasado nos últimos 2 encontros. Me sinto desrespeitado e o grupo perde. Preciso de pontualidade. Proponho que atrasos acima de 10 min adiem sua fala para o final. Quebra de confidencialidade. Tolerância 0. Chame em privado. Aplique 3F pause 1P. Peça reparo. Reconhecimento paralisação concreta de correção. Reincidência. Saída. Como manter vivo com agendas cheias. Fator teto baixo. 75, 90 min é o suficiente. Encontros mais longos reduzem aderência. Data fixa. Qualquer dia. Primeiro sábado do mês, segunda quarta-feira, etc. Plano B automático. Se metade confirmar, encontro acontece. A minoria que mantém a chama evita longos hiatos. Âncora de sentido. A cada trimestre, um microprojeto conjunto. Mutirão, trilha, doação, estudo. A ação costura as conversas. Integração dupla. Grupo a dupla. Prepara a sua melhor versão para o grupo. Você chega com mapa claro. O grupo nutre sua dupla com recursos. Perguntas melhores, contatos, ideias. Se possível, membros do grupo possuem duplas entre si. Não necessariamente entre os mesmos 2. Redundância. Resiliência. Indicadores de saúde do sistema. Latência. De resposta. Quanto tempo o grupo leva para acolher alguém em dificuldade real? Taxa de entrega prometida. Percentual de compromissos cumpridos entre encontros. Rotatividade saudável. Entradas. Saídas previstas. Sem drama. Alegria silenciosa. Vocês riem e comem juntos sem precisar resolver sempre. Sinal de que vínculo não depende de crise. Com essa espinha dorsal, sua rede deixa de ser um ideaço e vira musculatura real. No próximo bloco, vamos fechar com a camada comunitária e os contratos da casa. Como escolher atividades abertas que atraem sem virar bagunça, usar tecnologia como suporte, não muleta, proteger a cultura do grupo e medir em 90 dias se a rede já está sustentando você de verdade. Comunidade aberta, contratos da casa e tecnologia como suporte. Como atrair sem virar bagunça e medir se a rede já sustenta. Com a dupla e o grupo pequeno funcionando,
A camada comunitária é o passo que multiplica oxigênio sem diluir cultura. Comunidade aberta é onde você recruta futuros pares, dá leveza ao ciclo e cria uma praça com baixa barreira de entrada para homens em diferentes estágios. Mas abrir as portas sem regras é receita para ruído, vira bar alto, discussão de feed e promessas rasas. Este bloco entrega o desenho de uma comunidade enxuta, replicável, com rituais simples, contratos da casa e um uso adulto de tecnologia, como suporte, agenda, lembrete, triagem. Nunca como muleta afetiva. O objetivo é manter a chama acesa com o mínimo de fricção e o máximo de previsibilidade. Arquitetura da comunidade. Leve, clara, repetível. Formato âncora. Escolha um ritual semanal de 45-60 minutos com baixa complexidade logística e alta taxa de retorno emocional. Exemplos que funcionam. Caminhada, corrida leve, sábado 7h30. Café e texto curto. Quarta 7h, leitura de 5-7 minutos mais debate de 30. Treino de calistenia em parque, terças 19 horas. Clube de tarefas chatas. Domingo desatear, 60 minutos para pagar contas, organizar semana com companhia. Ponto fixo. Local público, seguro, com água, banheiro e rota simples. Evite casas no início. Preserva limites e reduz ansiedade. Regra de chegada. Pontualidade com tolerância de 10 minutos. Ritmo anunciado previamente. Caminhada, a 6-7 km/h. Quem atrasar sabe onde encontrar o grupo. Elimina a espera ansiosa. Encerramento explícito. 5 minutos finais para próximos passos e convites, sem vamos marcar. Quem chega, sente que há começo, meio e fim. Contratos da casa. 5 linhas que sustentam cultura. Respeito e confidencialidade. O que é dito por nome fica. Conversas podem ser levadas como conteúdo, ideias, mas anonimizado por padrão. Política de zero proselitismo, religião, política partidária e venda não entram como agenda. Se aparecerem, entram como experiência pessoal, com tempo e moderação, sem conversão. Tempo e turnos. Quem facilita controla relógio, dá voz e fecha loops. Ninguém monopoliza, ninguém fica silenciado. Cronômetro é ferramenta de carinho. Consentimento social. Foto e vídeo só com sinal verde. Contatos são trocados no pós mediante pedido. Evita a sensação de recrutamento. Antidrama. Fato, efeito, pedido. Se houve ruído, trate direto, simples, curto, sem fofoca lateral. Falou por trás? Traga à frente ou corte assunto. Rituais que funcionam. Pouco esforço, alto vínculo. Abertura com pergunta única de baixa exposição. 30-60 segundos por pessoa. Qual pequena vitória desta semana? Qual obstáculo invisível você está enfrentando? Que ajuda específica você precisa até sexta? 2 pós-encontro. 2 pessoas novas caminham juntas 10 minutos. 2 veteranas se atualizam. Roda de mistura controlada aumenta entrelaçamento de laços. Livro de 1 página. Em vez de livros de 300 páginas, use ensaios de 1-3 páginas ou recortes sublinhados. A leitura acontece no local, 5-7 minutos, o que garante discussão de verdade, não opinião de memória. Projeto do trimestre. A cada 12 semanas, um microprojeto coletivo. Doação de sangue, ação comunitária, trilha com pernoite simples, mutirão em ONG. Fazer junto cimenta mais do que falar junto. Tecnologia como suporte, não como substituto. Canais. Um grupo no WhatsApp, Telegram, SMS com regras fixadas, sem corrente, sem spam, sem forward político. Silencie o grupo por padrão e use listas de transmissão para avisos. Separar bate-papo de operacional cuida da sanidade de todos. Agendamento. Google Calendar compartilhado com eventos fixos e pontos de encontro ancorados. Um link padrão para confirmar presença. Google Form, Calendly ou simples emoji no chat até X horas antes. Check-ins assíncronos. Opcional. 1 vez por semana, 3 perguntas no grupo, respostas em 1 a 2 linhas. Que vitória? Que atrito? Qual pedido? Control, liaces, control, e os mais fácil.
Adesão maior. Gestão de novos. Formulário leve de interesse com nome, bairro, disponibilidade e intenção. O que busca, o que oferece. Isso filtra turismo social e ajuda a apresentar as pessoas certas. Arquivo vivo. Drive Notion com registro de ritos, scripts, locais testados, lista de profissionais de confiança, terapeutas, nutricionistas, treinadores, advogados, roteiros de trilhas e cafés. Uma wiki pequena vira o cérebro da comunidade. Como lidar com crescimento ou com queda. Do 12 ao 24. Quando o núcleo passar de 12 pessoas ativa, crie sub-rituais por bairro, por horário, e um conselho leve, 3 pessoas, para zelar pelos contratos. Crescer sem criar subgrupos vira caos. Subgrupos com DNA comum preservam cultura. Quando esfria. Se a frequência cair por 3-4 semanas, faça um reset. Conversa breve com 5 mais ativos. Revisão do ritual, hora-lugar, reabertura de convites e um microevento âncora. Trilha fácil com café. A comunidade é organismo. Ajuste o habitat. Blindagem contra ruído. Toda comunidade precisa. Chegadas que quebram clima, o showman que domina, o debatedor que busca guerra, o vendedor insistente. Trate a linguagem no 1-a-1, cite contratos, ofereça papel, facilitar, cronometrar, para canalizar energia. Reincidência. Convite para se retirar. Temas tabu. Se um assunto sensível emerge, divórcio, perda, saúde mental pesada, transfira para espaços adequados, duplas, grupos pequenos e profissionais. A praça acolhe, mas não carrega tudo. Desigualdade de esforço. Poucos carregando muitos. Institua roda de facilitação e escala de logística. Água, rota, check-in. Todo mundo cuida um pouco. Métricas de 90 dias, para saber se já sustenta. Presença média. 6-12 pessoas por ritual, com 30-60% de repetição. Muito alto sugere evento. Muito baixo indica atrito alto. Latência de apoio. Tempo entre pedido específico e resposta útil. Bons grupos respondem em até 24 horas com posso X. Conversão para camadas. Quantos viraram dupla ou entraram em grupo pequeno? Meta. 10-30% em 90 dias. Sinal de saúde subjetivo. Voltei para casa melhor do que cheguei. Se a maioria responde sim por 3-4 semanas, você acertou o desenho. Redução de ruído. Quedas de microconflitos públicos e de discussões abstratas no chat. Mais logística, menos guerra. Etiquetas de ouro, que parecem detalhe, mas decidem longevidade. Começar e terminar na hora marca respeito e cria previsibilidade. Pessoas ocupadas valorizam. Cuidar do espaço, trazer água, recolher lixo, agradecer ao local. Educação cria reciprocidade e reputação de grupo adulto. Ritmo de voz e turnos. Facilitador marca quem fala. Deixar falar não é deixar tomar conta. Inclusão sem condescendência. Acolher novos sem interrogatório. Apresentar discretamente. Este é X, trabalha com Y, mora em Z. Convidar para um gesto simples, fica para um café e deixá-lo respirar. Quando saber que deu liga, quando você já não precisa de motivação para ir, vai porque é o dia. Quando as conversas caminham do como vai para o que você vai fazer até sexta, quando crises deixam de ser solitárias e vitórias passam a ser celebradas sem ostentação, quando a comunidade vira referência silenciosa, gente de fora fala: ouvi dizer que o grupo de vocês funciona. Integração com o restante do sistema. A comunidade alimenta a formação de novas duplas e grupos. Duplas e grupos devolvem maturidade à comunidade. Conteúdo nasce da vida. Sem expor pessoas, vocês podem transformar aprendizados em guias, checklists e vídeos que inspiram outros homens a replicar o modelo. A liderança é distribuída. Em vez de um dono, um time que roda papéis. Isso evita culto à personalidade e protege o legado. No próximo bloco, fecharemos com manutenção e reparo. Como lidar com recaídas pessoais, quando você volta a se isolar. Com fases de luto, adoecimento no grupo
com mudanças de cidade e com a sucessão de liderança, para que a rede seja maior do que você e continue sustentando homens que ainda nem chegaram. Porque rede boa é aquela que te segura e um dia segura quem você ainda vai chamar de amigo. Manutenção e reparo. Como não perder o fio quando a vida aperta, recaídas, luto, doença, mudança e sucessão de liderança. Rede que sustenta não se prova no sábado ensolarado, se prova na terça de tempestade. Manutenção é o que você faz para que o sistema siga vivo quando a motivação cai, quando alguém entra em luto, quando a doença toma tempo e energia, quando um pilar do grupo muda de cidade, quando lideranças cansam. Reparo é o protocolo que devolve a forma quando algo rachou. Sumiços, conflitos, quebra de confidencialidade, promessas não cumpridas. Este bloco entrega procedimentos simples, repetíveis e humanos para que a sua rede sobreviva às fases que tradicionalmente desmontam vínculos masculinos. Exatamente aquelas em que mais se precisa deles. Recaídas pessoais. Quando você volta a se isolar, sinais precoces, adiamentos sucessivos. Vamos remarcar. Resposta atrasada a mensagens, queda na higiene de rotina, sono, treino, aumento de consumo de tela, álcool, irritabilidade com convites. Reconheça como alarme, não como identidade. Protocolo corda de 3. Acione 1. O par de responsabilidade, mensagem direta e concreta. Sumindo. Preciso de call de 20 min amanhã 7h. 2. Um veterano do grupo, convite para caminhar 40 min. 3. Uma tarefa mínima comunitária, levar água, organizar rota do próximo encontro. Vínculo volta pela ação, não pela culpa. Language pack anti-vergonha. Voltei porque preciso, não porque sou fraco. Estou enferrujado, me reencaixem com um papel pequeno. Conto com cobrança, não com pena. Dizer isso protege sua dignidade e orienta seus amigos. Back to basics. 14 dias. Reinstale sono, caminhada diária curta, call semanal fixa, 0 álcool, tela noturna. Só depois recoloque treinos duros e projetos grandes. Recaída pede humildade, não heroísmo. Luto e adoecimento. Como estar sem invadir. Mapear papéis. Um ponto focal no grupo, coleta necessidades e filtra o que chega à família. Evita 30 mensagens iguais. Oferecer ajuda concreta, com janela. Posso levar comida para 4 refeições até quinta. Posso ficar R$2 com as crianças sábado de 10, 12 reais. Posso te levar ao exame quarta R$8. Evite qualquer coisa me chama. Aumenta a carga do enlutado. Ritmo de contato. No luto, menos perguntas abertas e mais presença silenciosa. Uma mensagem curta, sem pressionar resposta, a cada 48, 72 horas no primeiro mês. Depois, espaça, mas não some. Velar confidencialidade. Dor não é conteúdo. Se o enlutado quiser transformar em partilha pública, que parta dele. O grupo protege a história. Mudança de cidade, rotina. Preservar o fio ao migrar. Ritual de transição, 30 dias antes. Sessão dedicada à transferência de vínculo. Quem assume papéis, o que fica pendente, quando será a primeira call presencial na nova cidade. Rede irmã. Peça 2, 3 indicações de grupos, rituais semelhantes na nova praça. Introduções morrem menos do que convites frios. Ponte digital com prazo. Defina uma call semanal, 30 min, por 60, 90 dias pós-mudança. Depois, renegocie. Aponte para o presencial local, não para eternizar online. Microvisitas. Planeje uma ida bimestral, trimestral à cidade antiga, por 24, 48 horas, com encontro marcado. Mantém pertencimento sem criar dependência. Sucessão de liderança. Quando o facilitador cansa, diagnóstico honesto, sinais de desgaste, irritação com pequenos desvios, ausência crescente, reclamações sobre carga invisível. Trate como função, não como alma. Rodízio programado. A cada trimestre, rotações de facilitador, escriba e guardião do acordo. Todo mundo pratica e entende o peso do papel.
Treinamento simples. Um documento com como conduzir 90 minutos, checklists e frases-chave. Liderança é método antes de carisma. Conselho leve. 3 pessoas. Zela pelos contratos. Decide casos difíceis. Quebra de confidencialidade, exclusão. Acolhe feedback e planeja projetos trimestrais. 100. Presidente. Agradecimento e rito de passagem. Ao trocar liderança, marque o gesto. Palavra de gratidão, pequeno presente simbólico, foto. Ritos contam histórias e mantêm cultura. Conflitos crônicos. Quando 2 membros entram em órbita de atrito. Separar calor de padrão. Um atrito pontual resolve com 3 F-paus e 1 P. Fatos, feeling, fronteira, proposta. Atritos repetidos pedem mediação. Sessão curta, com terceiro neutro. Guardião. Regras de mediação. 45 minutos. Cada um narra 3, 4 fatos objetivos. Cada um lista 2 efeitos, no grupo e pessoais. Cada um propõe 1, 2 ajustes comportamentais próprios. O grupo concorda com um teste de 30 dias e define sinais de sucesso. Se não houver mudança, afastamento temporário, 30, 60 dias. Comportão de retorno condicionado a compromisso. Grupo não pode virar ringue. Proteja a obra. Quebra de confidencialidade. Proteger o coração do grupo. Tolerância zero. Conversa privada imediata. Pedido de reparo. Reconhecer erro perante o afetado e o grupo. Explicar o que mudará. Aceitar consequências. Até afastamento. Cofre. Reconfigurado. Se o grupo for novo, reafirme contratos em voz alta e colha aceites. Se for veterano, rode um reset breve, com exemplo prático de confidencialidade, o que pode e não pode sair. Burnout de rede. Quando tudo vira obrigação. Sinais. Saturação de encontros. Queda de alegria. Conversas mecânicas. Aumento de ausências silenciosas. Reset de leveza. 4 semanas com apenas um ritual. Sem hot seats. Só fazer junto. Cozinhar, caminhar, filme e conversa leve. Reintroduza profundidade gradualmente. Semana sem culpa. Janela onde quem faltar não precisa justificar. Ao voltar, faz um gesto de cuidado. Trazer café, planejar rota, em vez de discurso. Ferramental para medir saúde e decidir ajustes. Pulso 10-10-10. A cada 10 semanas, 10 perguntas rápidas. Escala 1-5 e 10 minutos para discutir. Presença, latência de apoio, satisfação, qualidade do tempo, clareza de contratos, energia pós-encontro. Board da rede. Visualize, quadro, Notion, suas camadas. Dupla, grupo, comunidade, profissional. Onde há buracos, onde há sobrecarga, ajuste intencionalmente. Taxa de promessa cumprida. Em grupo, acompanhe o % de entregas. Se cair por 2 ciclos, o problema é design, promessas erradas, ou sobrecarga, ambição demais. Corrija. Plano de contingência pessoal. Para quando tudo te puxar para baixo. Kit de 72 horas. Quem chamar, nomes prontos, frases para pedir ajuda. Preciso de 20 min agora para não fazer besteira. Ação física imediata. Caminhar 40 min. Banho quente, frio, comida de verdade. Desconexão radical de feed. Regra, anticolapso. Não tome decisões definitivas sob cansaço extremo. Sinalize ao par. Estou offline para decisões. Reviso em 24-48 horas com você. Legado e expansão. Fazer a rede sobreviver a você. Documente o como. Ritos, scripts, locais, contatos, aprendizados. Um novo homem deve conseguir replicar sem depender de você. Forme facilitadores. Identifique 2, 3 pessoas com paciência e método. Treine com rodízio e feedback. Espalhe sem diluir. Ajude a abrir um novo núcleo quando o seu passar de 24 ativos. Mantenha encontros trimestrais conjuntos para preservar cultura. Conte histórias certas. Sem expor, publique guias e relatos de como fizemos. Isso inspira outros e atrai o homem certo. O que quer construir, não consumir. Costura final deste bloco. Manutenção e reparo são as virtudes discretas que sustentam qualquer rede que mereça esse nome.
Em vez de romantizar amizades para sempre, escolha cultivar amizades para segunda-feira. Aquelas que funcionam quando o despertador toca, quando a agenda atrapalha, quando a dor aparece sem aviso. A beleza disso? Quando a vida te esmurrar, você não vai cair sozinho. E quando a vida esmurrar alguém do seu círculo, você não vai deixar cair. Essa é a promessa silenciosa de uma rede que realmente sustenta. Menos espetáculo, mais presença. Menos discurso, mais procedimento. Menos mito de autossuficiência, mais coragem de pedir e de oferecer. Com isso no lugar, a sala vazia dá lugar a uma casa com gente. A sua casa, de novo. Scripts, checklists e métricas. O manual de bolso para manter a rede viva. E como saber que ela já está te sustentando. Chegou a hora de transformar ideias em operação diária. Scripts que você pode copiar e colar. Checklists simples para não se perder e métricas de acompanhamento que mostram, sem auto-engano, se a sua rede está sustentando você ou se virou só boa intenção. A lógica é cirúrgica. Reduzir atrito, aumentar previsibilidade e medir o que importa. Presença, latência de apoio e conversão de conversa em ação. Tendências atuais em bem-estar masculino reforçam que homens engajam mais quando a entrada é de baixa pressão e o ganho é concreto. Andar, fazer, cozinhar, treinar, com rituais que normalizam pedir ajuda e tratam solidão como questão de saúde e performance, não de fraqueza. Scripts de convite. Copiar, ajustar, enviar. Caminhada leve. 40-50 min. Fala nome. Curti sua visão sobre assunto no local grupo. Topa caminhar sábado 7h30 no parque. Ritmo tranquilo e zero performance. Levo café e a gente troca 2 mapas. Café de mapas. 30 min. Tô montando um hábito adulto. 30 min por semana para revisar o que funciona. Rotina, saúde, trabalho. Com gente lúcida. Quarta 7h30 no café. Se curtir, viramos quinzenal. Grupo pequeno 3 e 5. Mesa sem plateia. Confidencialidade, pontualidade e todo mundo sai com um compromisso. 90 min a cada 15 dias. Teste com a gente na próxima terça? Voluntariado trimestral. Domingo, 8 horas no local. Mutirão de ação. Depois café. Quero instituir isso como ritual do grupo. Scripts de manutenção e reparo. Oi sumido com dignidade. Sumido eu. Reajustei rotina e quero retomar. Quarta 7h30 minis local. Se não der, me sugere outro horário. Cobrança respeitosa 3F Banos e 1P. Você faltou aos 2 últimos encontros sem aviso. Fato. Ficamos sem você e o grupo perde. Efeito. Preciso de aviso com antecedência. Fronteira. Proponho que confirme até segunda 18 horas. Quebra de confidencialidade. X que você contou no grupo foi dito fora. Fato. Isso quebrou confiança. Efeito. Confidencialidade é não negociável. Fronteira. Proponho reparo. Reconhecer no grupo e ajustar conduta. Checklist semanal. 20 minutos domingo à noite. Agenda da semana confirmada. Par de responsabilidade, grupo pequeno, comunidade. Um convite novo enviado, café caminhada. Um gesto de cuidado para alguém do círculo. Mensagem, ajuda prática. Rotina base. 7 Elder Plus. Sono, 2, 4 treinos. 1 atividade paralela com alguém. Cozinhar, treinar, estudar. Revisão dos compromissos prometidos no grupo. Ajuste de rota se necessário. Checklist do encontro. Facilitador. Começar e terminar no horário. Cronômetro visível. Abertura de baixa exposição. Vitória, atrito pedido. Hot seats com regra de perguntas antes de conselho. Terminar com compromisso e prazo. Fechar com próximos passos e microconvites claros. Registrar compromissos num documento compartilhado. Tecnologia mínima viável. Grupo operacional. WhatsApp, Telegram. Com regras fixadas. Silenciado por padrão. Calendário compartilhado com eventos fixos. Confirmação por reação. Emoji até X horas antes. Wikileve, Drive Notion, com ritos, locais, scripts, lista de profissionais confiáveis e cronograma trimestral. Check-in assíncrono semanal,
3 perguntas, resposta 1, 2 linhas. Vitória, atrito, pedido. Métricas de 30, 60, 90 dias. Presença média por ritual. Meta, 6, 12 pessoas. Repetição 30, 60%. Latência de apoio. Tempo entre pedido e resposta útil. Bom. Tijão 24 horas. Conversão para camadas. 10, 30% dos participantes da comunidade migrando para dupla grupo. Taxa de promessa cumprida no grupo. 70% sustentada. Sinal subjetivo pós-encontro. Voltei melhor do que cheguei. 70% sim, consistente. Ideias de terceiros lugares e formatos de baixa pressão. Caminhadas, treinos ao ar livre, oficinas rápidas, café, faca, bike, marcenaria leve, clubes de texto curto, mutirões comunitários, doação de sangue, banco de alimentos, tarefas chatas, coletivas. Esses modelos alinham-se às evidências. Atividade Plies, rotina Plies. Propósito reduzem atrito de entrada e normalizam conexão entre homens. Iniciativas inspiradoras, para adaptar localmente. Men's Sheds. Projetos práticos em grupo. The Men's Table. Refeições com pauta. F3. Fitness Plus Fellowship. Walking Groups. Men Talking While Walking. O denominador comum é entrada simples, rituais previsíveis e foco em fazer junto, não só falar. Exatamente o que aumenta a adesão masculina. Antídotos de crenças que sabotam não tenho tempo. Você tem 30 a 50 minutos semanais. Troque 2 rolagens por 1 caminhada com alguém. Ninguém quer. Gente quer, mas está desorganizada. Convites claros e com hora aumentam sim. Vou parecer carente. Fale em termos de projeto e contribuição. Pedir ajuda específica é sinal de maturidade. Online basta. Trate digital como ponte e agenda. Limite a 30% do social total. Como saber que já sustenta? O teste dos 3 cenários. Cenário A. Dia ruim inesperado. Você consegue acionar 1, 2 pessoas e receber apoio prático em 24 horas. Cenário B. Decisão difícil. Você tem par grupo para testar linguagem e mapa antes de agir? Cenário C. Vitória. Há um lugar onde celebrar sem ostentar e transformar em aprendizado? Se os 3 estão verdadeiros, sua rede saiu do papel. Se um falta, reforce a camada correspondente, dupla, grupo ou comunidade. Costura final. Compromisso de 90 dias. Semana 1, 2. 1 dupla, fixa. Plus, 1 ritual comunitário. Semana 3, 4. Formar grupo pequeno, publicar calendário trimestral. Semanas 5, 12. Seguir ritos, medir métricas, fazer um microprojeto. Ao final, você não terá acabado com a solidão, terá construído redundância humana que te segura nas curvas. Isso é saúde, é performance e é maturidade. E homens em 2025 estão cada vez mais escolhendo esse caminho. Menos mito de autossuficiência, mais rede que realmente sustenta. Encerramento e plano de 90 dias. Menos solidão, mais sustentação, comprovável na sua agenda. Homem adulto não precisa de espetáculo, precisa de sustentação. O que foi desenhado até aqui é um sistema simples para trocar o "eu aguento sozinho" por "eu construí redundância humana". Agora, é hora de fechar com um plano executável de 90 dias, indicadores claros e ajustes finos para você comprovar, sem autoengano, que a sua rede já está te segurando onde interessa, no cotidiano, na crise e no crescimento. Tendências atuais em bem-estar masculino e guias práticos convergem no mesmo ponto. Entrada de baixa pressão, consistência semanal e atividades paralelas. Andar, fazer, cozinhar. Elevam adesão e transformam conexão em hábito, não em pico emocional. Sprint 0. Hoje, 30 minutos. Defina o porquê concreto da sua rede. Reduzir latência de apoio para 24 horas, encaixar um encontro por semana, ter um par de responsabilidade fixo e um grupo pequeno até a semana 4. Escreva e salve no celular. Liste 10 nomes para convites. Gente que você respeita, perfis complementares, colegas antigos.
Marque 2 estrelas e convide hoje com scripts curtos, caminhada, café de 30 a 40 min. Escolha o ritual comunitário base. Caminhada sábado 7h30, café e texto curto, treino no parque. Publique num grupo pequeno, local com regra de chegada e encerramento. Semanas 1-2, tração e âncoras. Feche a dupla. Um encontro por semana, 35-50 minas, pauta fixa. Promessas, obstáculos, pedido, promessas. Adote documento compartilhado para registrar. Execute 2 convites de baixo atrito e rode o ritual comunitário 1 e semana, mesmo que apareçam 2 pessoas. A repetição é a propaganda. Aplique o TCS social para 2 amigos atuais. Text semanal, call mensal, ver trimestralmente, framework simples e mensurável que mantém vínculos num trilho. Semanas 3, 4, grupo pequeno e scripts. Forme o grupo pequeno 3 e 5, quinzenal, 90 min, contratos claros, confidencialidade, pontualidade, hot seat com perguntas antes de conselho. Defina calendário trimestral. Instale check-in assíncrono semanal no grupo operacional. 3 perguntas: vitória, atrito, pedido, respostas, 2 linhas. Rode um microprojeto em 30 dias. Doação de sangue, mutirão local, trilha fácil. Fazer juntos cimenta vínculo sem teatralização. Semana 5-8, manutenção e reparo. Use scripts de manutenção. Oi sumido com dignidade, cobrança 3F Blue 1P. Protocolo para quebra de confidencialidade. Reconhecer, reparar, ajustar. Rotina vence motivação. Ajuste o ritual comunitário se a presença cair, horário, local, e crie subnúcleos por bairro ao passar de 12 ativos. Crescer sem diluir é proteger cultura. Mantenha um convite novo por semana. A rede precisa de sangue novo para não virar claustro, desde que os contratos da casa prevaleçam. Semanas 9, 12. Métricas e legado. Meça 5 indicadores. Presença média, 6, 12 pessoas. Repetição, 30-60%. Latência de apoio, mixel 24 horas. Conversão para camadas, 10-30%. Taxa de promessa cumprida, NI 70%. Ajuste o que estiver abaixo. Documente a wiki do grupo, ritos locais, scripts, lista de profissionais confiáveis e identifique 2 facilitadores para rodízio. Liderança distribuída preserva continuidade. Planeje o próximo trimestre com um projeto âncora, voluntariado, evento simples, trilha e datas fixas. Agenda pública cria pertencimento previsível. Higiene emocional e linguagem que mantém o eixo. Trate emoção como dado, não decreto. Ciúme vira pedido claro. Raiva vira fronteira com proposta. Tristeza vira pedido de companhia. Ação. Caminhar, cozinhar, resolver papelada. Normalizar isso eleva a adesão masculina sem transformar encontro em terapia de palco. Valorize as pessoas explicitamente. Parabéns pontuais, check-ins de 2 linhas, lembrança de marcos, entrevista, exame, jogo do filho. Pequenos gestos acumulam confiança. Use internet como ponte. Fóruns, apps e grupos ajudam a romper inércia, mas a meta é o offline. Quando o online vira único canal, reforça isolamento. Antídotos rápidos para as desculpas clássicas sem tempo. Faça amizade dentro da rotina. Caminhada até o trabalho, café às 7h, call no almoço, treino em dupla. 30-40 min bastam para manter vínculo vivo. Não conheço ninguém. Junte 3 portas. Atividade física em grupo. Oficina, tina hobby. Voluntariado. Mosteiros de contato de baixa pressão têm maior taxa de adesão masculina. Vou parecer carente. Convidar com propósito e horário curto sinaliza maturidade. Pedir ajuda específica é linguagem de adulto e aumenta a reciprocidade. Como saber que funcionou? O teste 24/7/90, 24 horas. Você consegue acionar 2 pessoas e receber apoio prático em até 24 horas, quando precisa? 7 dias. Você teve ao menos um encontro intencional, dupla, grupo ou comunidade, e saiu melhor do que chegou? 90 dias.
Sua taxa de promessa cumprida no grupo ficou 70% e ao menos 10% da comunidade virou dupla. Grupo? Se sim, a rede está sustentando. Fecha o solidão, não é falha de caráter, é falta de arquitetura social. O desenho apresentado, dupla, grupo pequeno, comunidade com contratos e tecnologia como suporte, segue as evidências mais sólidas. Baixa barreira de entrada, consistência e fazer junto criam adesão e viram saúde. Quando você mede presença, latência e conversão, para de se enganar. E quando você repete por 90 dias, para de oscilar. O resultado não é barulho, é paz com gente, o tipo de paz que te permite suportar terça-feiras, apagar incêndios de verdade e celebrar vitórias sem plateia. O resto é ruído. Aqui tem sustentação.